Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 3, cobrada na prova da UBMEP 2017, segunda fase nível 3. Os assuntos que foram cobrados nessa questão são geometria associada à função, especificamente semelhança de triângulos, áreas de figuras planas e função quadrática. O triângulo da figura ao lado é equilátero e seus lados medem 10 centímetros. Os pontos A, B e C, inicialmente nos vértices do triângulo, deslocam-se sobre seus lados de um vértice a outro com a mesma velocidade. Os pontos A e C deslocam-se no sentido horário e o ponto B desloca-se no sentido anti-horário. Seja x a distância em centímetros percorrida pelos pontos A, B e C no intervalo 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. Seja f de x a área do triângulo ABC, quando x é tal que A, B e C formam um triângulo, e f de x é igual a 0, caso contrário. Item A, calcule f de 2. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Porém, antes, vamos organizar a altura de um triângulo equilátero em função do seu lado, para que a gente possa fazer os outros itens. Então vamos aqui desenhar primeiramente um triângulo equilátero de lado L. Então está aqui um triângulo equilátero, cujo lado é L. Aqui também é L, porém a gente vai desenhar a altura do triângulo equilátero, e essa altura vai estar em função do lado L. Então, vamos chamar essa altura de H. Nós temos que a altura vai ser mediana, ou seja, vai dividir o lado L em dois lados iguais. E esse segmento vai ser L sobre 2. Esse aqui também é L sobre 2. Em relação aos ângulos, nós temos que esse ângulo ele vai ser de 60 graus, obviamente 180 dividido por 3, o triângulo apresenta os três lados iguais e os três ângulos iguais a 60 graus, mas o que vai interessar para a gente é apenas esse triângulo, que eu vou defini-lo como sendo ponto A, B e C. Se aqui a altura também vai ser bissetriz, então vai dividir esse ângulo de 60 graus, aqui é 60, aqui é 60, ao meio. Então existem aqui, vamos pensar em três maneiras da gente organizar a altura do triângulo equilátero em função do lado. Uma que eu acho que seria então a mais tranquila é a gente usar a trigonometria. Pegando o triângulo, vamos chamar aqui esse ponto de H, usando a trigonometria no triângulo AHC. Podemos aplicar o seno de 60, podemos aplicar o cosseno de 30. Por que eu posso aplicar o seno de 60? Porque o seno de 60 é cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o seno, eu vou ter a relação de H com L. Então, o seno de 60 graus vai ser o cateto oposto H, já que o triângulo é retângulo, dividido pela hipotenusa L. A tabela, a gente tem que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a H sobre L. Se eu quero isolar o H em função do L, basta eu passar esse L para lá multiplicando, ou multiplicar toda a equação por L. Se eu multiplico toda a equação por L, ou passo esse L para lá multiplicando, eu vou ter que H vezes L sobre L, o L cancela, vai ficar H igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, essa é uma maneira bem prática da gente determinar a altura de um triângulo equilátero em função do lado. Uma segunda forma, que também é válida, dá um pouquinho mais de trabalho nas operações, mas é aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo AHC, ou seja, L ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais
essa medida L sobre 2 ao quadrado. E quanto é L sobre 2 ao quadrado? Vai ser L ao quadrado sobre 4. Posso multiplicar toda a equação por 4 ou tirar o mínimo múltiplo comum. Multiplicando toda a equação por 4, para eliminar esse denominador, vai ficar 4L ao quadrado é igual a 4H ao quadrado. L ao quadrado vezes 4 sobre 4, 4 simplifica, vai ficar apenas L ao quadrado. Posso subtrair L ao quadrado em toda a equação, que é o mesmo que passar esse L ao quadrado para o primeiro membro subtraindo. Vamos ter 4H ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado. Ou seja, posso dividir toda a equação por 4, ou em outras palavras, multiplicar por 1/4. Toda a equação vai ficar H ao quadrado é igual, que é passar o 4 que está multiplicando para cá dividindo. 3L ao quadrado sobre 4. E aí a gente chega que H vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Raiz de 4, 2. Raiz de L ao quadrado, L. E o 3, quando a gente extrai a raiz, não tem um valor exato. Vai ficar a raiz de 3. Então perceba que o resultado foi exatamente o mesmo. Uma terceira forma, obviamente, nem precisaríamos utilizar esse recurso. Bastaria a gente guardar mesmo que a altura, né, a definição da altura em função do lado L de um triângulo equilátero vai ser sempre L raiz de 3 sobre 2. Nós não vamos precisar para essa questão, mas vamos calcular a área do triângulo equilátero em função do seu lado. Vai ser a base L, vou pegar aqui, base vezes altura dividido por 2. A base é L, a altura a gente já tem, L raiz de 3 sobre 2, e aí a gente faz a operação aqui, porque deu base L vezes a altura de um triângulo equilátero sobre 2. Vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, vezes 2 sobre 1, multiplico pelo inverso, meio. A área de um triângulo equilátero será L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 4. Então está aí essa situação que a gente garante para fazer toda a questão, inclusive os itens B e C. Muito bem, então o que a gente vai precisar apenas da altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. A área talvez seria uma alternativa para resolver determinados itens, mas não vamos utilizar essa expressão. Vamos utilizar sempre quando for calcular a área, base vezes altura sobre 2. Tranquilo? Voltando então ao item A, para calcular f de 2. Significa que o ponto A, que estava aqui, ele deslocou 2 centímetros no sentido horário. Ponto C também 2 centímetros no sentido horário. E o ponto B, 2 centímetros no sentido anti-horário. Com a formação agora de um triângulo ABC. Queremos calcular a área desse triângulo, que é definida por f de 2. Veja só, se eu tenho aqui 2 centímetros, se a medida do lado do triângulo ABC, que é um triângulo equilátero, é 10, foi fornecido na questão, a gente sabe que o que sobra aqui para essa medida é 8. Então aqui 8 centímetros. Como aqui ele não colocou, no próprio desenho original, não colocou centímetros, vamos deixar dessa forma, depois a gente encontra a unidade no final. Então, se aqui é 8, veja que se eu desloco aqui 2, aqui também será 8. Vamos marcar do ponto original de C até B, também será 8.
E a gente percebe que esse triângulo AB e esse ponto aqui, que eu vou chamar, por exemplo, que antes era C, agora vamos chamá-lo de D. Esse triângulo ABD é um triângulo equilátero, porque este ângulo ele é 60 graus, este também é 60 graus, e todo esse ângulo aqui é 60 graus. Estou dizendo do triângulo ABD, mas o ABC, que é o que ele quer, não é um triângulo equilátero. Mas por que a gente está olhando para o triângulo ABD, perdão? Por conta dessa medida que é 8, essa medida que é 8, obviamente essa medida também será 8. E aí sobra para essa medida de C até B, se toda medida era 10, eu vou tirar 2 daqui, vou tirar 4. Essa medida é 6. E aí como calcular a área dessa figura? Tem duas formas. Uma forma é a gente eleger AB como sendo a base. E aí eu vou ter que calcular a altura desse triângulo aqui, que é o ABC. Mas vamos preferir que a base seja 6 e a altura vai ser do ponto A. Vamos pegar, por exemplo, aqui essa altura, e ela forma 90 graus com a base BC. E essa altura, se a gente olhar para o triângulo ABD, vai ser exatamente a mesma medida da altura do triângulo equilátero que a gente viu na situação anterior. Mostramos que essa altura do triângulo equilátero ABD é a mesma aqui. Então vamos calcular essa altura do triângulo equilátero de lado 8. Então se eu calcular essa altura através da expressão que a gente já tem, L raiz de 3 sobre 2, como o lado é 8, estou calculando a altura, 8 sobre 2, 4 raiz de 3 centímetros. Se essa altura mede 4 raiz de 3 centímetros, essa é a mesma, só que eu estou olhando para o triângulo ABD, a base vai ser toda aqui 8, a altura, que é esta aqui, 4 raiz de 3. E essa altura do triângulo ABD é a mesma altura do triângulo ABC, porque forma 90 graus com o lado. Vai do vértice A formando 90 graus com o lado BC e também com o lado BD. Portanto, o F de 2, como é a área do triângulo que está aqui ABC, vai ser a base que eu vou colocar sendo 6, vezes a altura do triângulo ABC, essa altura é 4 raiz de 3 sobre 2. E aí a gente finaliza a questão. F de 2 vai dar 6 vezes 4, 24, sobre 2, 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Vou colocar esse 2 menor, aproveitando aqui a divisão. Então, já temos a resposta do item A. F de 2 é 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Item B. Para quais valores de x, x entre 0 e 10, tem-se f de x igual a 0? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, vamos desenhar novamente o triângulo equilátero. Vamos pegar aqui os pontos ABC. Então, esses pontos, no caso aqui o ponto A, ele vai deslocar no sentido horário, o ponto C também no sentido horário e o ponto B também, no sentido agora contrário, anti-horário. Se esses pontos não deslocarem, se o x for igual a 0, eu vou ter aqui a formação do triângulo, o f de x
não vai ser zero, vai ser diferente de zero, vai ter uma área, e aí, nesse caso, não é o x não pode ser zero. À medida que eu vou deslocando com x igual a 1, x igual a 1, x igual a 1, vai ter também a formação de um triângulo. Para x igual a 2, a gente calculou no item anterior, vai ter também a formação de um triângulo. E vamos avaliar se o x, por exemplo, for igual a 5, ou seja, o ponto A, ele sai daqui e desloca até esse ponto A, na metade de 10, ou seja, para x igual a 5. Faremos o mesmo para o ponto C, ele também vai deslocar até a metade aqui. Então, o ponto C que estava aqui, ele veio para cá. E o ponto B que estava aqui, no sentido anti-horário, ele vem até aqui, coincidindo com o ponto C. Se eu organizar aqui o encontro desses 3 pontos, do ABC, não vamos formar um triângulo. Ou seja, qual vai ser a área de uma reta? Num segmento de reta, por exemplo. Essa área, ela vale zero. Portanto, para x igual a 5, se eu deslocar 5 centímetros do ponto A, 5 centímetros do ponto C e 5 centímetros do ponto B, no sentido anti-horário, o que vai acontecer é que esse f de 5, que é com a medida 5, igual a zero. Portanto, para que valores de x? A gente já encontrou o primeiro. Para x igual a 5. Para x igual a 0 não, para x igual a 1 não. À medida que a gente vai aumentando, mesmo dentro do conjunto dos números reais, 1,7, 2,5, raiz de 3, enfim. Para x igual a 5, a gente tem f de x igual a 0. Muito bem. Vamos pensar agora numa outra situação, que agora à medida que o x vai aumentando. Vou desenhar novamente o triângulo equilátero para fazer essa avaliação. Então, suponhamos que o ponto A, ponto B e o ponto C desloque mais do que 5. Vou fazer aqui uma situação que ele, por exemplo, desloque 8 centímetros, o ponto A. Então, está aqui 8. Porque para 5 a área é zero. Para 6, 7, 8 e 9, vou mostrar aqui, e qualquer valor real entre 5 e 10, não sendo o próprio 10, e também não sendo 5, por exemplo, a partir do 5 e menor do que 10. A gente vai ter a seguinte situação. Esse ponto também vem para cá, deslocando, por exemplo, 8. E aí eu já tenho o ponto A aqui, ponto C aqui, mas veja que o ponto B vai no sentido anti-horário e ele vai chegar até aqui. Ele vai deslocar, esse é o ponto B. Então perceba que eu tenho aqui o encontro desses 3 pontos, formando essa área, que vai ser chamada de f de x. Então perceba que a partir do 5, o que vai acontecer é que eu vou conseguir sempre ter essa área. Portanto, para x igual a 5, o f de x é zero. Para x igual a 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,9, 5,0001, ou seja, a partir do 5 e menos do que 10, ainda não avaliei o 10. Porque se eu chegar, por exemplo, até o x igual a 9,9, ainda assim eu vou ter a formação de um triângulo, podendo ser pequeno, tudo bem, mas eu vou ter aqui a área dele. O que vai acontecer agora, que a gente tem que avaliar, é quando eu chegar, por exemplo, com o x até o ponto C, ou seja, deslocar o A até C, deslocando 10 centímetros. Então vamos fazer essa avaliação, já que essa vai ter área, então não temos
uma resposta para essa situação. Então, vamos pegar novamente o triângulo equilátero com seus respectivos pontos aqui, A, B e C. Se eu, por exemplo, desloco o ponto A até o ponto C, depois desloco o ponto C até o ponto B, e obviamente o ponto B vai vir para cá, no ponto C. Então veja que o ponto A veio para cá, vou marcar aqui, o ponto A que estava aqui deslocou para cá, 10 centímetros, o ponto C veio para cá, 10 centímetros, e o ponto B que estava aqui veio para cá, ou seja, o ponto B coincide com o ponto A. E a gente vai ligar todos os três pontos A, B e C. Como o A coincide com o B, eu vou ter novamente uma reta. E uma reta a gente sabe que não tem área. Então, veja que quando eu tenho x igual a 10, até vamos colocar unidade, aqui para x igual a 5 centímetros, o f de x é 0 centímetros quadrados, já que é dado pela área. Vou deixar a questão em centímetros. Então, quando o x for também 10 centímetros, a gente garante que a área vale 0, ou seja, o f de 10 vale 0. Da mesma forma que o f de 5 aqui também vale 0. Então, essas são as duas respostas para o valor de x. Aqui nós não temos valor algum que faça com que o f de x seja nulo. Vou até apagar esse caso. Só temos esses dois casos. Então, a nossa resposta, de fato, para essa questão é: para quais valores de x? Para x igual a 5 centímetros e 10 centímetros. Esse é o resultado para o item B. Ok? Item C. Esboce o gráfico de f de x para x no intervalo de 0 até 10. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, antes da gente construir o gráfico, esboçar o gráfico, vamos avaliar as expressões de f de x de 0 a 10, separando em dois casos, entre 0 e 5 e depois entre 5 e 10. Então, começaremos com f de x para x variando de 0 a 5. Vamos desenhar novamente aqui o triângulo equilátero. Temos aqui os pontos A, B e C. Se o x varia de 0 a 5, ele não pode passar da metade desse lado. Então, vamos supor que ele vem até aqui. Então, aqui está o x. Da mesma forma que o ponto C também vai deslocar até aqui. E o ponto B deslocando também x. Essa medida vamos definir como sendo x, lembrando que esse x está entre 0 e 5, ou seja, não passou da metade do lado do triângulo equilátero. E aí a gente tem que calcular a situação, ou seja, ligando entre os pontos A, C e B. Então, ligando esses pontos, eu preciso calcular essa área que vai ser para a gente o f de x. Então, esse aqui vai ser o f de x. A gente vai ter o seguinte: a medida de C até B, se tudo é 10, eu retiro esse x e retiro esse x, aqui vai ser 10 menos 2 vezes x. Se aqui é x, a medida de A até esse ponto, vamos chamar aqui de C', de A até C' vai ser 10 menos x. Aqui é 10, CB é 10 menos 2x.
Aqui é só 10 menos x. Como aqui o ângulo é de 60 graus, aqui também 60 graus, aqui 60 graus. Se aqui eu desloquei x, aqui eu desloquei x, essa reta é paralela a essa. Aqui também é 60 graus e aqui também é 60 graus. 60 graus em todo o ângulo aqui. Com isso, esse triângulo é um triângulo equilátero. Se aqui mede AC' 10 menos x, aqui também vai ser 10 menos x. Mas eu não vou precisar dessa situação. O que a gente precisa calcular aqui é a altura desse triângulo ABC. Vamos fazer a mesma ideia que a gente iniciou a questão, calculando essa altura desse triângulo equilátero. Essa altura desse triângulo equilátero vai ser L raiz de 3 sobre 2 do triângulo ABC', não o ABC. Então, essa altura, o lado é 10 menos x, então fica 10 menos x multiplicado por raiz de 3, tudo sobre 2 centímetros. Essa é a altura em função de x. Essa altura vai ser exatamente a mesma altura desse triângulo equilátero. Ou seja, eu tenho que organizar essa altura de vermelho, por exemplo, daqui. O triângulo não está muito perfeito, né? Os lados não são totalmente certinhos aqui as medidas, mas mais ou menos vamos pôr aqui, essa altura, ela vale 10 menos x raiz de 3 sobre 2. Vou chamar então essa altura de altura H, que vai ser exatamente igual a essa. E a gente calcula a área do triângulo ABC, verde, como sendo base. A base vai ser BC, 10 menos 2x. Aliás, vale a pena a gente colocar aqui o 2 em evidência para facilitar os nossos cálculos. Até a gente simplifica o 2 aqui. 2 que multiplica 5 menos x. Então, 2 que multiplica 5 menos x vai ser a base, multiplicado pela altura, a altura do triângulo equilátero ABC', que é o mesmo aqui. E essa altura vai ser 10. Vamos fazer então a seguinte situação. 10 menos x vezes raiz de 3 sobre 2. Vamos pensar então na seguinte situação. Essa vai ser a altura, tudo sobre 2, ou seja, vezes meio. Esse é o valor do f de x. Base vezes altura, tudo sobre 2, ou seja, multiplicado por meio. Posso simplificar esse 2 com esse 2, poderia ser com outro 2. Eu vou deixar nessa forma de produto, né, com 5 menos x vezes 10 menos x vezes raiz de 3, tudo sobre 2. Então, essa é a expressão que a gente tem para f de x, lembrando que, nesse caso, para f de x, no intervalo de 0 a 5. Vamos até organizar a situação em relação ao item A. Quando a gente substitui aqui o f de 2, a gente calculou no item A que vale 12 raiz de 3. Então, para x igual a 2, aqui fica 3, e aqui fica 10 menos 2, 8. 3 vezes 8, 24, sobre 2, 12. Veja, 12 raiz de 3. Se você quiser aplicar a distributiva, sem problema algum, mas a gente já tem a expressão já fatorada. Aqui eu vou ter 50, inclusive vai ter aqui, um parênteses, 50 menos 5x menos 10x mais x ao quadrado, que multiplica a raiz de 3, tudo sobre 2. Seria uma forma diferente de expressar o f de x.
Vamos organizar aqui da seguinte forma. Aqui eu tenho x sobre 2, o x ao quadrado, perdão, raiz de 3. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2, x ao quadrado. Aqui eu vou ter 15x, menos 15x. Então, menos 15 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes x. E aqui eu tenho 50 raiz de 3 sobre 2, que eu posso simplificar, ficando 25 raiz de 3. É uma outra forma que você possa deixar o f de x. Mas vamos preferir esta aqui, porque ela nos ajuda em relação às raízes, né? E ela também vai nos ajudar para o x do vértice. Então, mas a gente pode perceber que é uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, com A positivo. A parábola vai ter concavidade voltada para cima. Então essa é a primeira parte do item C, antes da gente esboçar o gráfico. Já temos a função definida. Agora vamos obter a expressão de fx para x entre 5 e 10. Sabemos que para x igual a 5 o f de x é zero, ou seja, a área é zero. E para x igual a 10 a área também é zero, ou seja, o f de x é zero. Vamos desenhar o triângulo novamente para verificar o que realmente está acontecendo com os pontos. Então vamos pensar aqui nos pontos. Anteriormente, A, B e C. Obviamente agora a medida x vai ter que ser um pouquinho maior do que a metade. Pode até chegar em próximo de 10, mas nunca 10. Porque se chegar em 10 a gente sabe que a área é zero. Então vamos pegar aqui uma situação onde o ponto A venha, por exemplo, até aqui, mais do que a metade aqui, que é 5. Então, aqui temos o ponto A. Se o ponto B desloca no sentido anti-horário com a mesma velocidade, a ideia é a gente vir até aqui, por exemplo. Então, temos aqui o ponto A, aqui o ponto B, o deslocamento aqui foi x, aqui também x, e agora o ponto C, ele vai ter o mesmo deslocamento do ponto A e do B, porém no sentido horário. Então ele vai vir, por exemplo, até mais ou menos aqui. Vou tirar esse x aqui para não fazer a confusão, mas já sabemos que o deslocamento dos dois é x, e aí a gente tem aqui o ponto C. Esse ponto aqui antes era C, original, vamos chamar agora ele de C', porque ele foi deslocado para cá. Então eu vou fechar o triângulo A, B, C e calcular a área que vai ser para a gente o f de x. E agora a gente vai ter que organizar esses lados da seguinte forma. Se a medida antes era 10, essa medida toda é 10 na verdade, vou retirar x, essa medida vai ficar 10 menos x. Como as velocidades dos pontos A e B são as mesmas, eu vou ter essa reta paralela ao segmento aqui, e esse triângulo é semelhante, o triângulo AC'B é semelhante ao triângulo original ABC. Então aqui obviamente é 60 graus, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, fazendo com que esse triângulo seja equilátero. Então aqui vai ser 10 menos x, aqui também 10 menos x. Lembrando que há uma simetria aqui, o tanto que tem da distância de C' até B é a mesma distância do ponto original B, que eu vou até chamar aqui de B', até C, que é os mesmos 10 menos x. Já que eu estou aqui para calcular agora BC, eu preciso de BC e depois da altura. Muito bem. Como que a gente calcula BC de forma que a gente não precise usar a expressão? Uma forma seria o seguinte: toda essa medida é 10, então tem que aparecer 10 aqui na soma dessa medida, mais essa, mais essa. O 10 vai ter que aparecer. Mas se eu somar parcialmente menos x com menos x, já está dando menos 2x. Então aqui tem que iniciar com 2x. Porque quando eu fizer 2x menos x, zero. Que tem que aparecer 10. E aí,
somando esse 10 mais esse 10 está dando 20, mas tem que aparecer 10. Então, menos 10. Uma forma bem interessante para a gente calcular segmentos que a gente está precisando, que são partes menores. Mas se você não conseguiu fazer dessa forma, a ideia é pensar em toda medida que é 10, subtrai BC', que é 10 menos x, e subtrai também B'C, que também é 10 menos x. Fazendo essa operação, com certeza vai dar 2x menos 10, porque aqui eu vou ter 10 menos 10, esse 10 vai cancelar, aqui eu vou ficar com mais x, aqui eu vou ter outro mais x, então 2x menos 10. Mas eu preciso do f de x. Eu já tenho a base, que é o triângulo ABC. A base é 2x menos 10, mas ainda não temos altura. Veja só, toda vez que a gente tem um triângulo obtusângulo e a base está aqui adjacente ao ângulo obtusângulo, que é um ângulo maior que 90, a gente tem que prolongar esse segmento para encontrar a altura do triângulo aqui. Ou seja, a altura do triângulo ABC vai ser essa aqui. Vai ser uma altura que vai do ponto A, isso relativo ao lado BC, que vai até o prolongamento do segmento BC. E se a gente olhar para esse triângulo, que é um triângulo equilátero, essa é a altura do triângulo equilátero de lado 10 menos x. Vamos tentar fazer aqui essa altura. Ela vale L raiz de 3 sobre 2, ou seja, L 10 menos x vezes raiz de 3 sobre 2. Então essa altura é a mesma desta altura, que no caso vai ser a altura que eu preciso para calcular a área do triângulo. E aí a gente sabe que a área do triângulo ABC, que é o f de x, é base 2x menos 10, lembrando que a gente pode colocar o 2 em evidência aqui, fica x menos 5. Temos aqui então 2 que multiplica x menos 5, que vai ser a base, vezes a altura, está aqui a altura, 10 menos x vezes raiz de 3 sobre 2. Cuidado que é base vezes altura sobre 2. Então tem que dividir tudo por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Simplifico esse 2 com esse 2, poderia ser com outro. Veja que a expressão ficou muito parecida. Lá era 5 menos x, agora ficou x menos 5. Então, f de x vai ser igual a x menos 5 vezes 10 menos x vezes raiz de 3, tudo sobre 2. Está aí a expressão para x entre 5 e 10. Mas a gente pode explorar também a forma dessa função, que vai ser uma função polinomial do segundo grau, aplicando aqui a distributiva. Ficaremos com 10x, vou colocar um parêntese aqui, 10x menos x ao quadrado, menos 50, mais 5x, que multiplica a raiz de 3, tudo sobre 2. Agora a gente pode aproveitar a situação e usar aqui, ó, menos 1 meio raiz de 3. Então, menos raiz de 3 sobre 2x ao quadrado. 10x mais 5x é 15x, então é mais 15, só que ainda tenho raiz de 3 sobre 2 vezes x, mais menos 50 vezes raiz de 3 sobre 2, vai dar menos 25 raiz de 3. Também poderíamos ter essa expressão como resposta. Na questão não foi solicitada, mas a gente vai utilizar
a expressão que a gente achou para x entre 0 e 5 e a expressão da área, que é f de x, para 5 e 10. Perceba que se eu substituo x igual a 5, zera toda essa expressão. Veja, são os extremos. Se eu substituo x igual a 10, também zera essa expressão, porque 10 menos 10 é 0. Muito bem. Já com as funções definidas, né, no intervalo de 0 a 5 e a outra de 5 a 10, vamos iniciar o esboço do gráfico separando nos dois casos, onde o primeiro caso a função é definida por 5 menos x, que multiplica 10 menos x vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui tem o a positivo, só para a gente organizar que é uma função polinomial do segundo grau, e a parábola tem concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, mas os valores que a gente vai atribuir ao valor, à função, que é o x, tem que estar entre 0 e 5. Então vamos começar com o f de 0. O f de 0 vai ser 5 menos 0, 5, e eu posso substituir o 0. 10 menos 0, 10, vezes raiz de 3, tudo sobre 2. 50 sobre 2, 25, raiz de 3 centímetros quadrados. Posso colocar a unidade aqui. Então já temos que quando o x for 0, o valor do f de 0 é 25 raiz de 3. Nós já temos também, lá do item A, que o f de 2 vale 12 raiz de 3. Vamos confirmar. 5 menos 2 é 3. 10 menos 2, 8, vezes raiz de 3, sobre 2. De fato, 24 sobre 2, 12, raiz de 3, centímetros quadrados. Então vamos marcar aqui 12,5. 12 está mais ou menos aqui. Então, existe o ponto 2 para x e o f de 2, 12 raiz de 3. Mas vamos pegar agora o extremo, que é 5. O f de 5 vai ser 0, porque 5 menos 5 é 0, nem preciso continuar, mas se eu continuar fica 10 menos 5, 5, vezes raiz de 3 sobre 2, ou seja, 0 centímetros quadrados ou 0. O que a gente agora precisa fazer é identificar se esse ponto é ou não é o x do vértice. E veja, o x do vértice para a gente, se eu tenho as duas raízes, que é 5 para x, e aqui 10, mas eu não posso substituir o 10, por que eu não posso substituir o 10? Eu não posso substituir o 10 porque ele não faz parte do meu intervalo. Mas 10 é raiz dessa função, 5 é raiz dessa função. Se esses dois pontos são raízes, o vértice vai ser a média aritmética deles, de 5 e 10, vai ser 7,5. Então a gente pode perceber que o vértice vai estar aqui. Não é esse ponto. Por esse motivo que esse gráfico continua aqui, depois ele vai voltar a crescer. Mas como eu quero só o trecho de 0 a 5, a gente pode simplesmente finalizar o esboço do gráfico nessa parte. Mas é uma curiosidade, o vértice não é esse ponto, ele continuaria, se não tivesse essa restrição, se fosse só essa função genérica, esse gráfico continuaria até o 7,5. Ela volta passando aqui no 10, né? Se você quiser pontilhar ela, volta aqui e continua. Mas não precisamos porque ele só quer no trecho de 0 a 5 e depois de 5 a 10 vai ser outro gráfico. E qual será esse outro formato do gráfico? Ou seja, o esboço do gráfico. É quando eu tenho essa função e agora o A é negativo. Então a parábola agora vai ter concavidade voltada para baixo. E os valores que eu vou atribuir só podem ser de 5 a 10. Inclusive pode ser o 5, pode ser o 10. Se eu substituir o f de 5, e nem precisaria, porque a gente já sabe do item B, que vale 0. Veja, 5 menos 5, 0. 10 menos 5 é 5, vezes raiz de 3 sobre 2.
Uma outra curiosidade que eu não disse, essas duas funções são muito parecidas. Essa segunda parte aqui é a mesma. O que difere é apenas aqui é 5 menos x e aqui é x menos 5. E essa diferença está nesse intervalo. Se aqui é entre 0 e 5, se é entre 0 e 5, esse número fica sempre positivo. Se aqui é entre 5 e 10, esse número sempre fica positivo, que é uma medida. Então essa vai ser a ideia. Nós podemos, por exemplo, calcular o f de 10, que também vai ser zero. Então veja, o f de 5 é zero, posso marcar o ponto aqui. E o f de 10 vai ser 10 menos 5, 5. 10 menos 10, 0. Vezes raiz de 3 sobre 2. Então o f de 10 também é zero. E agora a gente precisa calcular o vértice da parábola. Se as raízes são 5 e 10, pelo mesmo motivo da função anterior, mas ela não tem relação nenhuma com a anterior, é coincidência ter 5 e 10 aqui como raízes, a média vai ser 7,5. E eu vou colocar 7,5 como sendo 15 sobre 2. Posso também colocar 7,5. Aqui vai ser o vértice da parábola. E como que eu acho o valor da função? Basta substituir f, por exemplo, de 7,5. Se eu substituir f de 7,5, na função 7,5 menos 5 dá 2,5. 10 menos 7,5, 2,5, vezes raiz de 3 sobre 2. Existe uma forma bem tranquila da gente poder trabalhar sem usar a vírgula. Eu multiplico, por exemplo, essa função aqui, esse número por 2, aí eu multiplico aqui embaixo também por 2. Continuo multiplicando aqui por 2, e aí multiplico embaixo também por 2, para gerar uma fração equivalente. Porque se eu multiplico 2,5 vezes 2,5, o número é mais complicado, mas aqui 2,5 vezes 2 é 5, 2,5 vezes 2 é 5 também. Então 5 vezes 5, vamos fazer de verde, 25, raiz de 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E essa conta é aproximadamente, se fosse 24 por 8, daria 3. É aproximadamente 3 raiz de 3, mas um pouquinho maior do que 3 raiz de 3. Vamos pensar no 3 raiz de 3 aqui, mas é um pouquinho maior. Então, posso pensar aqui. Esse número é 25 raiz de 3 sobre 8. Eu não vou colocar o 3 raiz de 3, eu vou colocar direto o número que a gente obteve, que é só para ter ideia onde vai ser colocado o valor. 25 raiz de 3 sobre 8 centímetros quadrados. Não temos espaço ali. Então aqui está o vértice da parábola e ficou fácil a gente construir esse gráfico. Esse é o valor máximo que atinge a função. Com isso a gente finaliza o esboço do gráfico. Essa primeira parte de azul de 0 a 5, que é o domínio, e essa parte de 5 até 10, que também é o domínio da segunda função, é uma parábola, tem concavidade voltada para baixo, por conta do A, e essa tem concavidade voltada para cima. Para a gente poder organizar a linha pontilhada dessa função, a gente pode pensar que essa função ela continua de forma negativa, mas sem preocupar com o domínio, ou seja, eu tenho que preocupar com o domínio para fazer o esboço do gráfico, mas se eu quiser ampliar os conhecimentos, essa função ela continua aqui para baixo, e essa aqui, ela continua, por exemplo, até o x do vértice aqui, e ela vai também passar pelo 10. E ela vai continuar. Só para a gente ter essa ideia de como que seria a função quadrática completa sem essas restrições aqui. Com isso a gente finaliza essa questão. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.